Repita, Luiz Fux deixou uma porta entreaberta para as defesas e principalmente para a defesa de Jair Bolsonaro. Inclusive, a gente vai entrar ao vivo daqui a pouquinho com os advogados de Jair Bolsonaro e com o próprio Jair Bolsonaro, que assistiu ao julgamento no Senado Federal. Primeiro, em relação a Débora Santos, que pichou a estátua, é importante a gente salientar, ela não foi condenada no caso. Foi o voto de Alexandre de Moraes acompanhado de Flávio Dino há 14 anos. Ainda falta formar a maioria, mas não foi apenas por ter pichado uma estátua. É por ter invadido a barreira da Polícia Militar, é por ter entrado no prédio do Supremo Tribunal Federal e defendido um golpe de Estado. Mas também deixou a porta entreaberta sobre as dúvidas da delação de Mauro Cid, Yuri. Quando ele diz, eu quero esperar o resultado para saber se é válido ou não todo esse processo. Acabou dando esperanças para as defesas destes denunciados e agora que se tornam réus para recorrer eventualmente na primeira turma ou no plenário do Supremo Tribunal Federal. É isso, Uribe. Muito boa tarde para você, Tainá, Pedro, Luiz e quem está com a gente aqui no Bastidores. De fato, a exemplo de ontem, Luiz Fux abrindo alguns caminhos de esperança ali, de luz no fim do túnel para as defesas pelo menos encontrarem algum dissenso e não serem alvo ali de uma decisão unânime, como aconteceu agora na aceitação da denúncia que, como a Luísa Martins disse, era dentro do esperado, não saiu do script este placar de 5-0. E, de fato, essa questão que o Luiz Fux levanta, já havia levantado ontem, em relação à própria delação de Mauro Cid, a forma como esta delação foi conduzida, com as idas e vindas do próprio colaborador e o próprio ministro Alexandre de Moraes, deixando claro que só ao fim da ação penal é que ele eventualmente pode ser beneficiado se a colaboração dele de fato levar para que se faça para um resultado que faça a justiça. É para isso que que a justiça faz um acordo com alguém, para que se consiga fazer justiça e a colaboração dessa pessoa tenha utilidade. Mas como você mencionou, o caso da pichadora do batom da estátua da Justiça na frente da sede do STF, da Débora Rodrigues Santos, ela acabou sendo uma marca que fica não só na estátua da Justiça, mas para a própria Justiça e para o próprio Supremo, independentemente do desfecho que o caso dela venha a ter. E por que isso? Justamente pelo que levantou Luiz Fux, representando, vocalizando uma queixa da pena excessiva que seria dada a ela, 14 anos e 6 meses, como votou Alexandre de Moraes e foi acompanhado de Flávio Dino, mas como você disse, ela não foi condenada a 14 anos de prisão porque pichou uma estátua protegida pelo patrimônio histórico, mas porque entrou numa área que estava protegida pela Polícia do Distrito Federal, pela Polícia Militar do Distrito Federal, ou deveria estar protegida e acabou falhando aquele sistema de contenção da turba que invadiu, porque ela esteve na véspera no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, teve contato com pessoas e porque durante um período entre o fim de 2022 e o início de 2023, coincidentemente, o mês de janeiro, ela apagou o conteúdo do seu celular. Isso foi visto pelo voto do ministro Alexandre de Moraes naquela condenação como um agravante de que ela estaria tentando esconder elementos que pudessem vinculá-la de maneira mais consistente com a organização que é tratada pelo Supremo Tribunal Federal como uma organização criminosa que queria a abolição do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. Esta é a lógica do voto de Alexandre de Moraes e este é um debate que, quando Luiz Fux voltar, devolver o processo das suas vistas, vai ser retomado também na primeira turma. E certamente isso deve ainda ser relembrado, não só dentro do plenário da primeira turma, mas no próprio debate das redes sociais, porque, curiosamente, isso ocorreu às vésperas desse julgamento da denúncia de Jair Bolsonaro e 7 dos seus aliados.